Pai do Senhor Jesus, eu quero hoje estar trazendo mais uma palavra para a tua vida, algo que Deus colocou ao meu coração. Se encontra aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Essa palavra Deus falou comigo, foram versículos que me mandaram hoje pela manhã, e Deus falou forte. Eu quero estar passando para a tua vida. No versículo 5 tem como tema aqui esse texto, a epígrafe que diz assim: o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vai dizer assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. Versículo 6, e disse-lhe Jesus: acautelai-vos do fermento. Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? Ou seja, os discípulos estavam discutindo acerca deles terem esquecido de levar pão, porque eles estavam se encaminhando para uma outra viagem, e tinham esquecido de se abastecer de pão, e estavam discutindo a respeito disso. Versículo 8 vai dizer assim: percebendo Jesus, disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães e para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia aqui, ela vai relatar um ocorrido que aconteceu, algo que aconteceu ali entre os discípulos de Jesus. Após Jesus ensinar, porque a gente sabe que Jesus, ele ensinava através de parábolas, não é verdade? E Jesus, ele tinha acabado de falar com os fariseus e os saduceus, e ali estavam seguindo viagem, seguindo a sua trajetória. E os discípulos se deram conta que havia esquecido de se abastecer de pão, comprar pão, para levar para a viagem. E eles começaram a discutir. Ao mesmo tempo que Jesus falava assim, Jesus havia falado para ele: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Como os discípulos estavam focando no pão, eles achavam que Jesus estava falando do fermento do pão. E Jesus até se indignou, se disse assim: homens de pequena fé, por que vos preocupeis com pão? Então não entendeu o que eu estou falando? Muitas vezes acontece isso conosco. A gente está tão focado em uma coisa que Deus falando conosco, que a gente não está entendendo. E Jesus, ele fala assim: então esqueceu dos pães que multipliquei para alimentar 5.000 homens? Então vocês esqueceram que quando eu estou presente, não precisa se preocupar com nada, porque eu cuido de todas as coisas? Então você esqueceu acerca dos pães que eu havia multiplicado? Por que vos preocupeis com o pão? Não é disso que eu estou falando. Jesus, na verdade, estava falando para os discípulos para não se corromperem, para não se misturarem, para não se envolver com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ora, a doutrina dos fariseus, eles eram pessoas muito religiosas, mas era uma religião externa. Eles se preocupavam em cumprir os mandamentos, se preocupavam em cumprir a lei, ele tinha tudo como regra. Ele não tinha amor, era uma religião, era algo que era só de aparência. E o que Deus não quer de mim e de você é que sejamos servos de aparência. E Jesus estava advertindo os discípulos acerca disso aí. Acerca de sermos servos verdadeiros. Porque Deus, ele nos contempla por dentro. Deus, ele sabe as intenções das palavras que saem da nossa boca.
Muitas vezes a gente quer falar algo, a gente fala algo para as pessoas e não é bem aquilo que a gente quis dizer. É isso que acontece. É quando se vive uma religião como dos fariseus, que por fora é uma coisa e por dentro é outra. Eu não sei porque Deus está me levando por este caminho, a falar com você por esse caminho. Mas Jesus, ele advertiu os discípulos a não se corromperem, a não irem pela doutrina dos fariseus. Mas também Jesus fala também para o discípulo não ir pela doutrina dos saduceus. E quem eram os saduceus? Saduceus eram ricos aristocratas que se preocupavam mais com a política. Os saduceus, eles poderiam até fazer a vontade dos romanos, desde que eles se dessem bem naquela história. Os fariseus eram pessoas materialistas. E não é o que Deus quer de nós. Não é. Deus não quer que a gente se preocupe apenas com o material. Deus quer que sejamos pessoas verdadeiramente segundo a vontade dele. E Jesus estava advertindo os discípulos para que não entrasse por este caminho. Mas os discípulos não estavam entendendo nada, porque eles estavam focados no que estava acontecendo na hora, naquela ocasião. E muitas vezes tem acontecido isso no momento em que estamos vivendo. O mundo inteiro está passando por uma tempestade, uma pandemia chamada coronavírus, e tem muita gente se apavorando com o que está acontecendo no momento e de repente já esqueceu de tudo que Deus fez na sua vida. Assim também foi o povo lá que Deus tirou do Egito. Deus lançou as 10 pragas lá, não deixou que nada atingisse o povo. E quando de repente o povo se encontrava diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó vindo logo atrás, o povo se apavoraram e foram indagar a Moisés. Por que Moisés não deixou eles lá no Egito, levou para morrer no deserto? De repente esqueceram de tudo que Deus fez. Muitas vezes nós nos comportamos desta forma, tem muita gente apavorada em estado de pânico por conta deste coronavírus, mas Deus manda dizer para você, não se preocupe, porque eu estou no controle. O que eu prometi para a tua vida vai ser cumprido, porque não existe nada que vai mudar os planos de Deus, que Deus planejou para a tua vida, o que Deus prometeu para a tua vida, vai se cumprir. Presta atenção que eu vou dizer para você nesta hora, você não vai morrer agora, porque ainda tem projeto de Deus para a tua vida. Fica calmo, Deus está no controle. Ou tu já esqueceu de tudo que Deus fez na tua vida? Tu já esqueceste de tudo que Deus tem feito? Dos livramentos que Deus te deu? Tu já esqueceu da providência com que Deus tem entrado na tua vida? Então não se apavora, porque ainda não é o fim, assim diz o Senhor, assim ainda não é o fim. Fica calmo. Entristece o coração de Deus. Entristece o coração de Deus ver muito dos seus servos se apavorando, se esquecendo do Deus que serve. Esse Deus, é Ele quem está no controle. O que está acontecendo é porque Ele está permitindo. Só presta atenção no que é que Deus está querendo falar com você, com isso que acontece agora. O que é que Deus está querendo falar com você? Deus ainda está no controle. Estamos vivendo a tempestade, mas nós servimos o Mestre que acalma qualquer tempestade. Deus ainda está no controle. Nada vai impedir os projetos de Deus para a tua vida. Fica calmo. Crê somente que Deus está trabalhando. Deus está falando com você, mas você está focado no que está acontecendo agora. Você de repente esqueceu de tudo que Deus fez na sua vida. Mas Deus manda falar para você, fica calmo, porque Ele ainda está no negócio. Deus ainda está no negócio. Deus ainda está no controle de tudo. Apenas procura não se corromper. Procura se manter na presença. Procura preservar quem tu está colocando dentro do teu barco. Permita que Jesus ainda esteja no teu barco, porque só Ele acalma a tempestade.